Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar nossa matéria? Vamos lá. A aula de hoje é do capítulo 2, módulo 1, página 404 a 415. E a lição de casa, página 416, 417, 427 e 428. Depois eu coloco a data que vocês vão me entregar isso aqui lá no Google Classroom, tá bom? Os tópicos de hoje são o crescimento da população mundial, o ritmo de crescimento da população e seus fatores e as pirâmides etárias. Vamos embora? Então vamos lá. De antemão, eu já preparei aqui um gráfico, que é aquele gráfico de crescimento populacional. Veja bem, desde o início da humanidade, lá 100, 150 mil anos atrás, demorou quase esses 150 mil anos para que a população atingisse lá o seu primeiro bilhão de habitantes. Por que acontecia isso? Não nascia gente? Nascia muita gente. Porém, não existiam remédios, não existiam vacinas. Então, assim como nascia muita gente morria. Eu até comentei, né? Quem estava na aula acompanhou. Às vezes eles não davam nome para a criança, esperava 7 dias para ver se a criança ia vingar. Por quê? Porque às vezes dava infecção no umbigo e a criança acabava morrendo. Isso quase não existe mais hoje, né? Porque existe antibiótico, enfim. Então a taxa de mortalidade era muito alta. Nascia muita gente, mas muita gente morria. Isso até o final do século XIX. Por quê? O que acontece? No final do século XIX, eles começam a desenvolver vacinas. E as vacinas começam a salvar um monte de gente. De maneira que, em alguns anos, a população mundial dobrou. Foi para 2 bilhões. E assim continuou crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou 1950, nós tivemos um fenômeno de crescimento populacional que a gente chama de explosão demográfica. Explosão demográfica. O que aconteceu aqui em 1950 que o pessoal cresceu tanto? Por que a população cresceu tanto? O pessoal começou a ter mais filho? Não. O que aconteceu foi que começou a morrer menos gente. Nesta data aqui de 1950, eles inventaram os antibióticos. Em concomitância com isso, nestas décadas aqui, né, de 1910 até 1940 e tal, os governos começaram a implementar também uma coisa muito importante para a saúde da humanidade, que foi o saneamento básico. Saneamento básico, gente, ele tem a ver com várias doenças aí infecto-contagiosas, né? Febre tifoide, cólera e várias outras doenças ligadas à água contaminada, né? E aí, implementando o saneamento básico, parou de morrer gente. O que aconteceu? Começou a ter um crescimento exponencial aqui da população. E quando nós chegamos lá no final do século XX, né, a nossa população aqui já estava em 7 bilhões de habitantes. Olha só. Só que aqui vocês percebem que a curva ela está diminuindo, ela continua crescendo, mas ela não está acentuada como lá nos anos 1950, 1980. O que aconteceu aqui? Aconteceu outros fatores que diminuíram a taxa de natalidade. Vamos ver que fatores são esses? Então, vamos lá. Eu também já preparei uma tabelinha aqui dos fatores que determinam aí o motivo do decréscimo da taxa de natalidade. O que acontece lá no final do século XX, começo do século XXI? Começa uma intensa urbanização do mundo. Então, cidades que eram rurais, elas passam a se... Países que eram majoritariamente rurais, eles começam a se urbanizar. Urbanização significa maior investimento em saúde, em
saneamento básico e em educação, né? Concomitante também, muitos países começaram a sua industrialização. Isso é um fator geralmente interligado, né? A urbanização e a industrialização. Com esses dois fatores, a maioria das pessoas começou a mudar e morar nas cidades. Qual que é a diferença de mudar, de sair do campo e vir a morar na cidade? O aumento do custo de vida. Então, se no campo é fácil criar uma pessoa, criar filhos, né? Porque a própria terra dá comida e você tem lá o seu sustento, na cidade isso não acontece. Por quê? Você não tem lugar para plantar nada, então o custo de vida é maior. Consequentemente, as pessoas evitam mais, né, famílias muito grandes. Nesta época também, né, a partir dos anos 1960, 1970, eles inventaram os métodos anticoncepcionais. Métodos anticoncepcionais são métodos para que não nasçam mais crianças, né? Que antigamente não existia muitos poucos métodos. Hoje existem os mais variados métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos em que a pessoa pode planejar quantos filhos vai ter ou se não quer ter filho nenhum. Então, houve uma difusão maior desses métodos e as mulheres, os homens até, começaram a usar esses métodos contraceptivos, né? E além disso, maiores investimentos em saneamento e educação, como eu falei lá na urbanização. Mas eu acho que o fator mais importante de todos, né, juntando todos, foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Por quê? Porque até meados dos anos 1970, a maior parte das mulheres elas eram donas de casa. Ser dona de casa, né, pressupunha que você tivesse uma família grande, que você tivesse vários filhos. Então, naquela época, a média era que cada mulher tivesse de 5 a 6 filhos. É claro, tinha gente que tinha muito mais, tinha gente que tinha 10, 12, 15 filhos. O que aconteceu? A partir dos anos 1970, teve várias crises econômicas, principalmente aqui no Brasil, né? Vai ser um outro dia que eu vou falar para vocês da primeira, da segunda crise do petróleo. E aí o que aconteceu? Começou a ficar tudo muito caro. As mulheres tiveram que sair de casa para começar a trabalhar. Ora, se você sai de casa para começar a trabalhar, você não pode ficar em casa tendo filho, criando filho. O que aconteceu? Houve uma redução drástica, né, da taxa de fertilidade. Taxa de fertilidade é o número de filhos por mulher, em média, né? Fertilidade, aqui, ó, fertilidade. O que aconteceu? Aquela curva de crescimento, ela deu uma abaixada. O que aconteceu? A população mundial, ela continua crescendo, porém está crescendo num ritmo mais devagar do que era naquele final do século XX. Então, hoje, nós temos vários fatores aí que explicam o decréscimo na taxa de natalidade e, consequentemente, o decréscimo no crescimento populacional mundial. Em alguns países, esse crescimento já é negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce. Tem países que fazem campanha para que os casais tenham filho. Por quê? Ninguém quer mais ter filho, é difícil, é caro, é complicado na vida que a gente tem hoje. Conforme as mulheres estudam mais, quanto mais estuda, menos quer ter filho ou quer ter filhos mais tarde. Então, aquilo que era 5, 6 filhos por mulheres se transformou em, no máximo, 2 crianças por casal ou nenhuma criança, às vezes, né? Então, tudo isso ajudou para que o crescimento populacional desse aquela freada. Muito bem. Isso, inclusive, modificou o tamanho das pirâmides etárias. Eu vou desenhar aqui e eu já volto. Tcharam! Nós já tínhamos visto, né, pirâmides etárias. A pirâmide etária, ela é um gráfico que demonstra a população por idade e por sexo. Então, de um lado sempre são homens, do outro lado são mulheres. A pirâmide etária, ela tem 3 partes principais, que é a base, o corpo e o topo. A base é onde ficam as crianças e os jovens. Se uma pirâmide etária tem uma base larga, significa que tem muitos jovens, muitas crianças.
O corpo da pirâmide representa a população adulta ou também a população economicamente ativa, que é aquela que trabalha. Já falei sobre população economicamente ativa com vocês, né? É aquela que gera emprego, aliás, desculpa, é aquela que trabalha, que gera impostos e que sustenta as duas partes aliás, as três partes da pirâmide, ok? E o topo da pirâmide, onde se encontra os idosos, as pessoas que já são aposentadas, ok? E aí, quando a gente tem uma pirâmide larga, né, de base larga, de topo estreito, a gente já deduz que é um país pobre. Por quê? As pessoas nascem aqui, ó, mas não conseguem chegar na idade avançada. Por quê? Morrem de fome, de doença, de violência, de alguma coisa. Em contrapartida, a maior parte dos países desenvolvidos, eles têm pirâmides que mais aparentam uma torre. A base da pirâmide, o corpo da pirâmide e o topo da pirâmide, em que tem muita gente idosa. Qual é o problema dessa pirâmide aqui? Nasce pouca gente, tem uma população economicamente ativa menor e tem muita aposentadoria aqui para pagar. Então, o grande problema dos países desenvolvidos hoje é a previdência. Por quê? Previdência. A previdência, por quê? Essa população economicamente ativa aqui, ela tem que sustentar, às vezes, uma grande quantidade de aposentadorias. E aí, se não tem uma população que gera imposto, que gera renda, isso se transforma em um problema para o governo dos países, ok? Adiantando isso, foi que o nosso governo já começou a mexer aí na previdência social, na aposentadoria dos trabalhadores. Por quê? Eles previram que no futuro não vai dar, que a nossa pirâmide vai estar mais parecida com essa aqui. Deu para entender? Gente, estarei disponível lá no Google Classroom para tirar dúvidas. Não esqueça da lição de casa. Fique com Deus. Um abraço.